A grande Sim. questão é, Márcio França é um nome forte e o seu é forte. As pesquisas, inclusive, mostram isso. Essa união depende de um dos dois abrir mão. Quem é que vai ceder? Não há necessidade de ceder. É isso que eu estou querendo dizer. Nós nunca pediríamos para o Márcio França abrir mão da sua candidatura, né? Em caso de federação, a federação vai estabelecer os critérios, né, para escolher o candidato que a represente. Mas em caso de não federação, isso só vai acontecer no final de abril, né? Nós estamos mantendo as conversas normalmente. Conforme você falou, com a retirada do nome do Alckmin a governador, a nossa candidatura é que está liderando, segundo o Datafolha, com 28%. E bastante distante da margem de erro do próprio Instituto. Em segundo lugar, vem o Márcio França, em seguida o Guilherme Boulos. Tem algumas pesquisas que vão sair agora. Agora, pesquisa é pesquisa, é fotografia do momento, né? O mais importante é a gente saber quem tem efetivamente condições de ir para o segundo turno para disputar com a direita e a extrema-direita, que estão no governo estadual e no governo federal, um projeto de país, que pouca gente está falando disso, Fabiola, que é a questão programática. Nós temos que acertar também programa de governo. Não adianta ficar quem cede o quê se o programa de governo não é comum. Você sabe que... Haddad, houve uma reunião em que o Lula foi festejado por aquele grupo de advogados, se não me engano, o grupo Prerrogativas. Naquela reunião, houve a primeira foto do Lula ao lado do Alckmin e tal. Depois desta reunião, o que se diz é que houve um encontro em que estavam os dirigentes dos dois partidos, o PSB e o PT, também estava presente você, o Márcio França, e nesse encontro teria sido deliberado que, havendo a federação, nos estados onde o partido tivesse o governo, ele teria a prerrogativa de indicar o sucessor, ou o candidato à sucessão. No estado onde não houvesse esta condição, aí se tentaria chegar a um acordo, e ao discutir São Paulo, neste encontro teria sido deliberado que mais adiante faria-se uma avaliação, seria feita uma avaliação com base nas pesquisas. Quem estivesse liderando as pesquisas seria o candidato. Houve esse encontro, em primeiro lugar, e estabeleceu-se, de fato, esse critério, a pesquisa como um critério de escolha? Não, isso foi uma sugestão do Márcio, eu dei outra sugestão que foi de prévias. O PT, ele tem uma tradição, o PT é um partido diferente dos partidos mais de gabinete. O PT é um partido de base, é um partido que tem uma tradição muito grande em disputa de prévias. Por quê? A prévia, Josias, ela é o mais democrático instrumento de escolha do candidato do campo. O PT tem várias tendências internas, você sabe disso. E nem sempre, e ali não é um partido de cacique. Embora o Lula tenha uma autoridade enorme dentro do PT, o Lula já perdeu várias prévias dentro do PT. Várias. Mas nessa hipótese, qual seria o colegiado da prévia? Juntaria de todos PT os partidos e da PSB? federação. Não, de todos os partidos que decidissem se federar. Essa foi Mas a proposta aí que o resultado já pode ser até antecipado, né? Porque, sendo o PT o maior partido, evidentemente, você venceria a prévia. Mas o de pesquisa também, Josias. Porque a primeira coisa que nós falamos é o seguinte, vamos ver as pesquisas quando o Alckmin sai, o que acontece. A gente já sabe o que aconteceu. O que vai acontecer nos próximos 60 dias de diferente do que já aconteceu? Então, a impressão que dá é que está querendo se ganhar tempo apenas, em virtude do fato de que a janela partidária ela é em março. E há muita instabilidade e muita divisão interna. O PT não tem divisão a respeito de federação. O PT, por exemplo, ele sabe que perde com a federação. Ele cresce menos com a federação do que cresceria sem a federação. Mas o PT está disposto a federar por uma razão, porque você compõe um campo, e esse campo vai dar uma cara para o campo progressista novo, uma cara nova, que vai dar uma estabilidade por 4 anos para o governo. Então, por exemplo, se você perguntar para os deputados do PT, eles dizem o seguinte, olha, a federação vai fazer com que o nosso crescimento seja menor. E a direção do partido diz o seguinte, ainda que seja menor o nosso crescimento,
Não vale a pena crescer menos, mas crescer junto com os aliados? Essa é a lógica da federação. O maior partido pode crescer menos, mas ele cresce junto com os outros partidos que vão dar base, sustentação para o próximo governo. Então, é uma visão de mais médio e longo prazo. Outros partidos estão com uma visão muito de curto prazo. E a gente precisa alongar o prazo do Brasil, porque senão a gente não vai ter horizonte de futuro. E, no caso, então o PT está muito resolvido em relação a isso. Se o PSB quiser a federação, nós vamos federar. Se o PSB não quiser a federação, nós vamos respeitar. Agora, não tem sentido você impor um candidato para partidos que não estão federados, porque a legislação não obriga você ter um candidato se os partidos não estão federados. Você não precisa coligar. E eu acho que a lógica de 2 turnos permite a cada partido apresentar o seu plano de governo. E o nosso plano de governo, eu acho que ele anima mais o nosso campo do que o plano de governo substituto. Vou te dar um exemplo. O líder do governo Dória na Assembleia é do PSD. É como se o líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional fosse do PT. Você ia estranhar, né? O PT está fazendo a oposição ao Bolsonaro e tem um líder de governo que é do PT. Imagina se isso acontecesse. Você ia... É que depois que o Alckmin virou candidato a vice do Lula, nada é tão estranhável assim na política. Não, mas o que é estranhável é a pessoa se manter nessa posição. Eu acho que o gesto que Lula e Alckmin estão fazendo, eu acho, você, antes da gente entrar aqui, me permita em confidência, mas estava dizendo que isso já devia ter acontecido há muito tempo. Você me disse isso aqui antes. Eu queria dizer o seguinte, lá atrás... É isso, mas por quê? Hoje nós temos uma ameaça no país... Fernando Henrique distribuía panfleto para eles, né? E vice-versa. O Lula fez campanha... O Lula fez campanha para o Fernando Henrique em 78 para senador. O Mário Covas foi reeleito governador de São Paulo com apoio do PT, contra o Maluf. A Marta foi eleita prefeita de São Paulo com apoio do Covas, contra o mesmo Maluf. Quando